Me conta uma coisa. Sempre que você vai fazer uma mudança na sua vida, ou mesmo passar por algum processo importante, por exemplo, encontrar seu estilo pessoal para fazer uma mudança aí de estilo, ou até encontrar de verdade seu estilo, porque isso é importante colocar aqui. Quando a gente encontra o nosso estilo pessoal, pode ou não haver uma super mudança, tá? Mas quando você toma essas decisões na vida, seja de estilo pessoal, ou mudança de carreira, ou começar um plano de alguma coisa nova que você quer colocar em prática, com quem você pode contar? Você já parou para pensar sobre isso? Quem te apoia nesses momentos? Pois é, vou falar sobre isso com vocês porque acho importante trazer essa reflexão, porque é recorrente aqui vocês me falarem que a opinião de algumas pessoas são importantes, que vocês acabam não tendo o apoio de algumas pessoas para isso, e isso deixa vocês chateada. Ou aquela tal história de a opinião das pessoas é super importante para mim. E aí fica a pergunta para você que é, de quais pessoas? E aí, para ilustrar esse pensamento e para trazer para vocês um exemplo prático disso, eu vou passar rapidamente por uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia, que é a história de José. Me conta aqui se você conhece essa história. Essa história é bastante conhecida. Geralmente, as pessoas conhecem a história do José. E eu vou contar uma curiosidade também, gente. Quando eu tava na escola, eu fazia teatro. E eu interpretei José na escola. Mas vivi, sério, gente, eu interpretei José, porque eu estudei tanto essa história, eu gostava tanto. Eu estudei num colégio católico. E aí, fui lá, eu interpretar José na quarta ou quinta série, já não me lembro mais, acho que é quarta ou quinta série, acho que era quarta série. Estava eu lá interpretando José. Então é uma história que eu tenho um carinho especial também por isso. Sempre gostei dessa história. E aí eu vou contar pra vocês por que a história de José tem tudo a ver com essa reflexão sobre com quem você pode contar. Com quem você pode contar com apoio pra te ajudar nas decisões importantes, tá? Então o que acontece? José do Egito, se você não conhece essa história, recomendo que você vá atrás, já virou novela, né? É uma história que tá no encerramento do livro de Gênesis. E José era parente de Abraão, tá? A história de José começa em Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu, certo? E o que acontece? José era o 11º filho de Jacó. Jacó que foi rebatizado com o nome de Israel. E o que acontece? O José, Jacó não escondia que José era o filho preferido dele. E José recebia muitas mensagens de Deus através de sonhos. E como Jacó não escondia que José era o filho preferido dele, isso gerou uma inveja, não foi um ciúme, foi uma inveja nos 10 irmãos mais velhos dele. Porque José ainda teve um irmão mais novo, que foi Benjamim, tá? Então o que aconteceu? José tinha sonhos e Deus falava muito com ele através de sonhos. Vou falar os sonhos mais importantes dele, que aconteceram mais ao final, do meio pro final da história. Mas essa preferência do pai por ele fez com que despertasse uma inveja nos irmãos dele, nos irmãos mais velhos, e esses irmãos mais velhos venderam ele para o Egito como escravo. E ele acabou indo parar no Egito como escravo e deu origem a uma das histórias mais importantes também que eu contei para vocês aqui, que foi a libertação do povo, né? Mas vamos falar dessa história hoje, que tá ao final de Gênesis. E o que eu acho muito interessante, no livro de Gênesis em si, vou até fazer um parênteses aqui que vale a pena ser falado, é que quando eu tava lendo, relendo o livro de Gênesis, ficou muito clara pra mim as nossas repetições. Então eu vou voltar pra falar disso também, como a gente repete os nossos erros. E como, de uma certa forma, nós, seres humanos, somos tão diferentes e complementares, mas, ao mesmo tempo, a nossa essência é tão semelhante. O livro de Gênesis também fala sobre isso. E aí, a história de José, ele acaba sintetizando os nossos erros, os principais erros dos seres humanos.
E aí o que acontece? José, esse filho preferido, foi vendido pelos irmãos mais velhos dele. Os 10 irmãos mais velhos se juntaram. E aí eles chegaram a cogitar matá-lo, né? Matar o José. E ele acabou sendo vendido como escravo. E José era um rapaz, quando eu leio, até me coloca aqui se vocês concordam comigo ou não, José tinha um espírito pacificador. É isso que eu gosto da história de José. E a confiança que ele tinha em Deus é algo maravilhoso de você observar, né? E como José ele era prudente, essa é a palavra. A prudência de José também me chama muita atenção. E aí José trabalhou para os egípcios como escravo do faraó, enfim. E aí José passou por dois episódios também bastante interessantes. A esposa do faraó deu em cima de José. José não caiu, né? Falou, não, eu não vou, imagina, trair a confiança do meu chefe aqui, né? Mesmo ele sendo escravo. E aí essa mulher ficou com raiva dele, inventou uma mentira dele e José foi preso. Então assim, ó, olha isso, era um monte de história de José lá fiel e as pessoas sendo infiéis com ele, né? Sendo ruins com ele, né? Literalmente ruins. E aí nessa história da mulher do faraó inventar uma mentira sobre ele, ele acabou sendo preso. E aí nessa prisão, ele teve 2 sonhos reveladores. E apesar dele estar preso, o faraó gostava muito dele. É o que eu falei, José deixa muito claro durante a história inteira a índole dele, a prudência dele. Então, isso logicamente chamou a atenção do faraó. E aí quando ele tem um sonho e ele fala com o carcereiro, olha, eu tive um sonho, eu queria falar com o faraó, e ele avisa, ele acaba salvando o Egito de um tempo de fome muito severo que viria à frente. Ele teve um sonho bastante emblemático, e a tradução desse sonho era 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, como os 7 anos de fartura aconteceram antes, o que eles fizeram? Eles guardaram o alimento para esses 7 anos de escassez. E aí, quando ele falou com o faraó confiou nele. E ele virou um sub-faraó, vamos dizer assim, não é esse o nome do cargo. De tanta confiança. E aí ele virou um cargo super importante, como se fosse um primeiro-ministro, né? Tinha o faraó e ele como primeiro-ministro lá do Egito. Olha que coisa, né? Ele foi rechaçado pelos familiares, pelos irmãos dele, né? Pelos 10 irmãos mais velhos dele. E ele acabou tendo a confiança e conquistando a amizade do faraó, né? E aí o que aconteceu? Nesse tempo de fome e de escassez, ele não pegou só o Egito, ele pegou toda a região. E aí quem foi até o Egito? Aí as pessoas começaram a saber que o Egito estava próspero e fizeram o quê? Foram até lá comprar mantimentos. Porque quando fala escassez, gente, na época da Bíblia, né? Tô falando aqui de muitos 1000 anos antes de Cristo. Se eu não me engano, José tá há 3000 anos antes de Cristo, 2500 anos antes de Cristo. Se alguém souber aqui também me coloca o tempo corretíssimo. Nessa época, quando você fala escassez, as pessoas não tinham, a terra estava seca, eles não tinham como plantar e colher. É sobre isso, tá? Eles não tinham como alimentar os animais deles. Quando chega numa escassez num tempo desse, hoje em dia que a gente pensa, as coisas não estão chegando no mercado. Não, naquela época não tinha isso, né? Naquela época era agricultura, as pessoas plantavam o próprio alimento e colhiam. Então eles foram lá comprar principalmente grãos, né? Que eles conseguiram estocar nos silos, nos grandes silos que tinham lá de estocagem. E aí, e adivinha quem foi bater na porta do faraó? Ou melhor, do primeiro-ministro? Os irmãos do José. Só que isso já tinha passado muitos anos depois que eles chegaram lá. E José tava o quê? Com um estilo diferente, com a característica de vestimenta completamente diferente. Ele tava vestido de egípcio e não de hebreu. Então, quando os irmãos dele chegaram lá, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. E aí, ele ficou nesse dilema. Eu acho interessante observar que a humanidade de José é mostrada ali o tempo todo. Peraí, eu ajudo essas pessoas. E aí, o que ele pediu, né?
Em troca de ele vender, o que ele exigiu? Que os irmãos voltassem e buscassem o pai e Benjamim, que era o irmão mais novo dele, que não foi pra lá. E aí eles foram em troca de poder vender pra eles. Falaram assim, não, eu só vou vender alguma coisa pra vocês, só vou alimentar vocês se vocês trouxerem. Tá todo mundo da família aí? Quando os irmãos foram bater e pedir ajuda. E falou, não, nosso pai não tá aqui, nosso irmão mais novo também não. Porque o que acontece? O pai deles tinha outras mulheres. E o único irmão de sangue mesmo dele, da mesma mãe, era Benjamim. E aí ele colocou essa exigência, e aí os irmãos trouxeram, e na verdade o que ele queria era reunir a família novamente. E aí ele ajudou os irmãos. E ele governou, ele ficou como... E aí ele reuniu a família, e aí, olha que coisa, gente. O povo hebreu, a descendência daquele povo, surgiu a partir disso. Então a gente tem algumas lições. Claro que a lição bíblica mais importante para mim é essa lição de como Deus transforma o mal em bem. Às vezes a gente tá passando por uma situação que a gente fala assim, por que eu tô passando por isso? E a pergunta não é por que você está passando por isso, é para que Deus está permitindo que você passe por isso. Então, pra mim, a maior lição da história de José é essa. É por isso que eu gostava tanto, né? Ainda gosto dessa história. Só que ela traz outras lições bastante importantes. E hoje, especificamente, eu gostaria de falar dessa, de quem vai te apoiar quando você decidir fazer o que você precisa fazer, né? Quem vai te apoiar? Por quê? Vamos fazer aqui uma reflexão sobre isso na nossa vida, trazer para nossa vida. Lembrando que a mais importante lição bíblica para mim dessa história é essa, como Deus transforma o mal em bem. E como Deus usa as nossas vidas para ajudar outras pessoas, que foi o que aconteceu com José. Mas vamos olhar a nobreza de coração de José e a firmeza de essência e de caráter dele, tá? Então vamos lá. Quando José se destaca, isso pode acontecer com você na sua vida, quando ele é o filho preferido do pai dele, os irmãos dele não estão ao lado dele. Os irmãos dele têm inveja dele. E aí eu te pergunto, quando você se destaca ou quando você faz essa mudança de imagem que impacta para as outras pessoas estão te enxergando, elas estão te vendo. Qual é a reação dessas pessoas? Ela é boa ou ela é ruim? Ela é boa ou ela é ruim? E aí a gente tem a tendência de ligar e de se importar com quem teve uma reação ruim e não de valorizar quem teve uma reação boa. E José, obviamente, não está falando isso na Bíblia, mas isso me chama a atenção. Não é esse destaque, né, na história. Mas isso me chama a atenção. O que José fez? Sabe aquela história que a gente escuta aqui? Olha a resiliência dessa pessoa. José ficou grato porque ele não morreu. Ele ficou grato que mesmo ele tendo virado escravo, tendo sido vendido como escravo, ele foi um escravo trabalhador, que fez o que ele precisava fazer, e ele chamou a atenção positivamente do faraó, pelo caráter dele. Ele não saiu, ele não virou um ressentido, porque ele passou por uma mudança forçada, ele não ficou cultivando uma raiva dos irmãos dele. Ele seguiu adiante. E ele perguntou pra Deus, pra que eu tô fazendo isso? Então, quando você faz Então, no momento que na sua vida que você chama a atenção, quem são as pessoas que estão do seu lado? Pode ser que não fique ninguém, tá, gente? Pode ser que não fique ninguém. Mas, o conselho, se é que eu posso dar um conselho, né? Dizem que se conselho fosse bom, a gente venderia. Mas o ponto de atenção aqui é, ele não saiu do caminho, apesar disso. Então esse é o ponto. E ele seguiu, e ele continuou. E quando ele recebeu o recado de Deus, ele deu o recado pro faraó. Ele não falou assim, eu não vou avisar. Imagina. Que isso? Ele não ficou do meu lado quando a mulher dele falou. Ele foi e avisou. Né? Ele foi lá e continuou no caminho dele, na essência dele. E quando o resultado veio, ele teve o apoio, inclusive, do faraó. Porque o que acontece? A gente geralmente espera o apoio das pessoas sem o resultado, por conta de uma abstração, né? Então eu vou dar um exemplo aqui do estilo pessoal. Olha, eu quero revisar meu estilo, eu quero olhar pra mim, eu vou mudar algumas coisas. Quando você muda algumas coisas na parte externa,
você passa a chamar a atenção das pessoas de uma outra forma. E algumas pessoas vão se agradar disso e outras pessoas não vão se agradar disso. Infelizmente, mais pessoas que não se agradam falam do que pessoas que se agradam. E aí, o que José traz pra gente? Manter a firmeza das suas decisões. E José traz uma outra coisa também, né? Falando de sonhos. Para quem são as pessoas que você está contando as suas mudanças? Porque às vezes a gente se confunde, a gente tem uma ideia e a gente compartilha os nossos sonhos com pessoas que não necessariamente vão nos apoiar. Sabe aquele amigo que você, ou aquela amiga que você tá enganada que ela é sua amiga de verdade? Acontece muito na vida adulta, tá, gente? Na vida de criança também, mas na vida adulta acontece mais, eu tenho essa impressão. E aí você compartilha e isso te traz uma tristeza danada, porque você não teve, às vezes, o apoio das pessoas que você esperava, né? E às vezes o apoio não é necessariamente o que a gente esperava, então vale falar aqui. Então, por exemplo, você pega e fala, eu preciso revisar meu estilo. E aí tem uma amiga sua que fala assim, olha, muito legal, só que daí eu vou te indicar uma pessoa aqui que eu vi na internet pra você começar do começo, pra você não achar que é uma trilha curta. Então vale a pena você prestar atenção nessa pessoa. Por exemplo, você pega e me indica pra essa pessoa, sendo amiga de uma pessoa. Então ela vai falar, ah não, eu queria uma dica rápida. E aí pode ser que você seja a amiga que dá o conselho que não necessariamente essa amiga quer mudar, quer receber, né? E aí vale também a gente, como amiga de alguém ou recebendo apoio, a gente também ter maturidade para entender quem são essas pessoas que estão dando conselhos que realmente valem a pena ser ouvidos, né? Quer um outro exemplo prático? Dieta. Quem aqui já passou... Gente, eu já passei por tanto com dieta, que é o seguinte, aí você pega e emagrece, a pessoa fica, ai, tá doente, amiga? O que aconteceu que você tá tão magra? Ou você engordou, aí vem aquela... Aí você quer engordar, também tem isso. Tem a pessoa que quer fazer o esforço pra engordar. Aí vem outro e fala assim, nossa, o que aconteceu? Que você engordou? Tá tudo bem? Mas tem a pessoa que você vai contar isso, ela vai falar, olha, eu tenho uma nutricionista muito boa. Você já foi no nutricionista? Por que você não faz isso do jeito certo? Então, vale também pra gente peneirar e ter um senso crítico de verdade para entender qual é a sugestão ou o conselho que realmente agregam para nossa vida. Né? A história de José também mostra muito isso. Só que daí tem uma finalização que eu acho que vale a pena ser trazida para cá, que foi a nobreza do coração de José. Por isso que eu falo que ele me passa uma... Além da maturidade, não tô falando muito de maturidade aqui, José também passa uma prudência, uma maturidade espiritual e intelectual, vamos colocar assim, né? Incríveis, né? Então, assim, a maturidade dele caminhou junto, apesar de que eu acho que as duas maturidades, a espiritual não é separada, tá? Onde a gente fala sobre isso também aqui. Ela não consegue separar da nossa maturidade intelectual. Eu acho que a gente precisa que os dois caminhem juntos. E José mostra muito isso, né? Por quê? Quando os irmãos dele chegaram até lá, ele não teve um sentimento de vingança. Eu não li nenhuma vez isso na Bíblia, que ele teve um sentimento de vingança com relação aos irmãos. Ele quis ver a família reunida. Ele não teve ressentimento. Ele entendeu tudo o que aconteceu. Porque aquilo foi permitido por Deus para que ele vivesse aquilo, né? Então ele não teve ressentimento. O que a gente geralmente faz? Que eu vejo aqui muitas pessoas falando também. Ai, fulano duvidou de mim quando eu queria chegar, agora também vou esfregar na cara dessa pessoa. Eu prefiro te recomendar o seguinte. Ter a consciência de que nem todo mundo vai te apoiar. Por quê? As pessoas têm medo de mudança. E aí, as pessoas que estão à sua volta, elas querem te manter no lugar para as coisas ficarem sob controle. É mais forte do que elas muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes não é maldade. A pessoa não tá desejando o seu mal. Mas ela quer que você fique igual, porque você ficando igual, você não vai incomodar o mundo dela também. Não vai.
E aí, depois que você passou por essa mudança, depois que você tá bem, que tá tudo maravilhoso, você começa a receber elogio, o que a gente deveria fazer? Ficar orgulhosas pela e feliz por inspirar a outra pessoa que pode até ter desdenhado. Então você inspirar essa pessoa a ser melhor também. Sabe o da outra face? É mais ou menos isso. O que a gente... Porque, gente, vingança e ressentimento é o tipo de bebida que você toma, o veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Vai fazer mal pra você só. Então não vai adiantar. Então sabe o que você faz? Assuma a sua responsabilidade por essa mudança. Aceite que algumas pessoas vão se afastar de você. Isso pra qualquer coisa na vida, tá, gente? Eu tô falando sobre encontrar o estilo pessoal pra ficar bem vestida pra sua vida aqui, mas isso serve pra tantas outras coisas. Assuma este BO, né? Abrace esse desconforto pra que ele floresça e venha até você de uma outra forma. Quer ver uma coisa prática? Aquela amiga que sempre ia fazer compra com você, você fala, amiga, não tô comprando mais nada, tô evitando de ir em shopping, porque eu tô passando por um processo aqui. Comprei o e-book da Vivi, como disse a Ada aqui, comprei seu e-book. Comprei o e-book da Vivi e você não sabe. Cara, tô repensando tudo, não vou pro shopping. Vai ter uma amiga que vai falar assim, ai, não acredito. Ai, tá vendo? Que saco, perdi a companhia. E ela vai ficar chateada com isso. E aí, quando ela perceber o que aconteceu na sua vida, pode ser que ela faça o quê? Ela te fala, nossa, amiga, olha que legal que aconteceu, olha, num primeiro momento eu achei... Provavelmente ela não vai falar desse jeito, tá? Eu fiquei chateada que você não ia mais comigo pro shopping, mas quer saber? Eu acho que agora é eu que vou comprar esse livro digital. E eu que vou fazer. Porque você serviu de inspiração. Porque você mostrou o resultado. Porque o que acontece? A gente também quer ficar fazendo sermão, sabe? A gente quer virar... A gente vira palestrante. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Não adianta. A gente inspira as pessoas para mudar através da nossa vida, através dos nossos atos. Muito menos do que através do que a gente fala. E aí, quando este momento chegar, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude? Claro que nem todo mundo vai ser legal assim e vai pegar e falar, nossa, que legal que você tá. Algumas pessoas não vão fazer isso, tá, gente? Não vão. Aí o que você faz? Você ora por elas. Você ora por essas pessoas. Você ora por essas pessoas. Eu tenho uma amiga que fala assim, ore por essa pessoa, para que ela seja feliz. Sabe por quê? Porque gente feliz não enche o saco. Levando pra piada. Mas a nobreza de coração real recomenda que você não tente se vingar, porque é isso que eu falei, a vingança é tomar veneno, ou a mágoa é tomar veneno achando que o outro vai morrer, e você que vai ficar pensando sobre isso. Se essa pessoa pode inclusive continuar falando mal de você, tá, gente? Já vi acontecer também. E você continua orando por ela. Não vai adiantar nada, sabe por quê? E aí entra uma outra questão aqui, que eu quero que vocês pensem. A gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém. Ninguém, tá? Então também é uma grande lição quando a gente encontra o nosso estilo pessoal, a gente tem essa coragem, né, de assumir a nossa essência, de estar bonita quando tá todo mundo falando mal disso, né? Ai, que futilidade, sabe essas coisas? É muito legal quando a gente assume, e é o que eu falo, você percebe que você encontrou o estilo pessoal de verdade quando você permite que o outro seja o outro, porque você permitiu que você seja você. Parece mágica isso, mas é verdade. E isso tem tudo a ver com maturidade também, tá? Isso tem tudo a ver com maturidade também. Então é isso, gente. História de José, trazendo uma reflexão super importante pra gente nessa segunda-feira. Nem todo mundo vai te apoiar, mas siga firme na sua mudança, tá? Que você quis fazer, que você decidiu fazer, e entenda que muitas vezes as pessoas não te apoiam porque elas também têm medo da mudança que você tá passando, porque de alguma forma vai afetar a vida delas, tá? Principalmente se você for tipo José, que se destaca. Sabe aquela história? Prego que se destaca, toma martelada. A vida é assim, tá? A vida é assim mesmo, tá? Me conta aqui se você já teve alguma dificuldade com isso. E não esqueça, eu falei do meu livro digital.
Comece pelo começo dessa mudança. Meu livro digital está disponível aqui. É um workbook também, ele não é só um livro, ele traz também exercícios para você pensar em tudo isso que eu falei. Tá na minha bio o link, é só clicar ali. E o primeiro tópico já é o livro digital. E você pode maratonar também esse conteúdo todo, que são as lives diárias que eu faço, através do podcast. Se você... Aí você não precisa deixar no carro também, né? Tá dirigindo lá, não precisa ficar olhando pra mim, gente. Só escuta. Então, nesse mesmo link tem lá a possibilidade de você se inscrever no meu canal lá no Spotify para ouvir o áudio das lives também, tá? Mas me conta isso, se você já teve alguma mudança na vida importante, que você não recebeu o apoio de pessoas que você imaginava que receberia e como é que foi que você agiu diante disso. Eu já passei tantas vezes por isso na vida que talvez seja mais fácil, ou talvez aconteceu como José, né? Eu passei para poder... Deus permitiu que eu passasse por isso para vir aqui falar com vocês, mas tenho certeza que isso é uma coisa comum, tá? Não estou me colocando como alguém especial, absolutamente, porque eu vejo que isso é uma situação bastante comum na vida da gente. Como eu falei, o livro de Gênesis também é um livro que mostra sobre a natureza humana, como nós temos a capacidade de, mesmo sabendo as consequências dos erros, a gente comete mesmo assim. Como somos bons nisso, não é mesmo? Você tem dúvida? Leia o livro de Gênesis desde o começo até o final, né? Que ele começa na criação do mundo e termina na história de José. E perceba essa especificidade do livro, o quanto ali mostra como os seres humanos são falhos e como a gente erra sempre na mesma coisa. Me conta que também fica aqui a dica, tá bom? É isso, ótima semana. Beijo!